e em seguida a gente vai passar a apresentar os nossos convidados. Obrigado. Tá, então, bem rapidinho, assim, o Herbert trouxe um quadro, né, o que trouxe a gente até aqui, de pensar apresentou o coletivo, né, então, PSIS, existe um coletivo de psicólogos e psicólogas e psicólogos no Brasil que, interessados na temática da atuação com povos indígenas, têm produzido algumas coisas, têm produzido texto, têm produzido evento, e podem chegar. A ideia é um diálogo super aberto, democrático, de troca de experiência. Então, isso é super importante. Então, vão ser 4 lives e essa é a primeira, mas virão outras. Uma questão que é importante dizer para esse cenário atual, que é assim, a gente não podia não falar de Covid-19 logo no começo das conversas de abril, porque é o tema que está gritando, né? Um tema que está gritando, é um tema que tem exigido a atenção de todo mundo, sobretudo profissionais da área da saúde, e profissionais psicólogos não ficam fora disso. Então, a nossa proposta aqui não é tanto de repente trazer respostas para tudo, né? Para as perguntas todas que possam surgir, mas muito mais no sentido de repente, qualificar as perguntas já seria muita coisa. A gente saber por onde é possível caminhar, onde é possível procurar alguma dica, algum elemento, né, que possa somar com isso. E aí, sobremaneira, é importante dizer que ainda temos pouco a dizer, psicólogos ainda temos pouco a dizer sobre atuação com povos indígenas, mas a gente já esteve mais longe. Então, a gente já tem caminhado, já tem algumas pequenas coisas que a gente já consegue ter segurança para um debate, para falar sobre essa prática. E uma das pequenas coisas que a gente já sabe é que existe uma tecnologia de cuidado, uma tecnologia social com os povos indígenas que, em boa parte das situações, em geral nas situações da aldeia, mas até fora da aldeia, elas se apresentam, por vezes, como tecnologias muito mais eficazes do que aquelas que a gente supostamente que a gente leva, né, com a nossa prática, com a nossa profissão, com a nossa ciência. Então, é um diálogo que pretende trazer essas duas frentes, porque eu acredito que existe muita dúvida de profissionais psicólogos em todas as áreas e em relação a essa possibilidade do trabalho com povos indígenas, mas se a gente se atentar para a história e juntar as peças, a gente vai perceber que os povos indígenas têm muito a trazer para nós de informação e de estratégia de resistência a esse momento do que, de repente, a gente possa supor. Então, a gente tem dois colegas indígenas, né, que são também cientistas, mas são indígenas antes de qualquer coisa, e 2 colegas PSIs de lugares distintos para trazer elementos que possam somar nesse debate. Essa é a proposta, e a ideia é que a gente converse, né, depois muito mais. Enfim, eu acho que o Herbert pode conduzir aí e vamos lá. Eu estou doido para ouvir os 4. Não, estão apresentados assim, né? Eu acho que também cada um vai se apresentar um pouquinho de como vê isso. Tá bem. Aí, então, vamos passar a pensar os nossos convidados. A gente pensou em organizar primeiro Ana, por uma ordem alfabética, então a gente pode conversar também como fica melhor para cada um, mas eu pensei primeiro Ana, Putira, Ramadié e fechando o Túlio. Como é que está para vocês? Por mim tá tranquilo, Tadeu. Pode ser. Eu acrescentaria uma observação, Herbert. Pois não. Que de repente, se a gente organizaria, eu não sei o que é que a Putira e o Ramadié acham, mas, em geral, quando a gente faz mesa assim, presencial, algumas lideranças indígenas gostam de falar no final, que gostam de primeiro ouvir a gente, e aí depois eles vêm costurando assim, né, o debate. Mas eu não sei o que é que a Putira diz aí também, né? O que você acha, Putira?
Paulo. Tá aprendendo. Pronto, Concordo. pronto. Tudo bem, né? Tudo bem, então. Aí você acha eu pensei em fazer isso, mas eu também estou com medo de ficar falando muito. Mas eu vou apresentar minimamente nossos convidados, tá bem? Nossa, Aí a gente podia pensar também, então como fica? Como é que tu sugeres ficar assim? A Putira aí eu fica para o pensaria que final, viria, Ramadier, então começa a Ana e depois Túlio. O Túlio e Ana. pronto, Ana, Túlio, aí Ramadier e Putira. Pronto. Tá. Então eu vou apresentar a nossa convidada. A Ana Cristina Ferreira possui graduação em Psicologia pela Universidade Paranaense, é especialista em docência de ensino superior pelo Centro Universitário Fundação Zaci Burzaks, mestranda em Ciências Ambientais, com ênfase em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Pará, e interessada na abordagem de questões de saúde mental de populações negligenciadas. Tornou-se colaboradora da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina em 2013, desenvolvendo projetos e ações no Distrito Sanitário Especial Indígena Caiapó e Chavante, e atualmente é responsável pela área técnica de saúde mental e medicina tradicional indígena na Divisão de Atenção à Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, o qual abrange 16 etnias distintas no Pará e Maranhão. Então, eu passo a palavra para a Cristina e peço que quem queira fazer comentários, em seguida a gente está aberto às inscrições já para organizar. Então tá, olá a todo mundo. Tá dando para me ouvir bem? Estão escutando? Sim. Tá? Que bom. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e o espaço, porque eu tô com dois sentimentos aqui já de início, assim, escutando vocês, enfim. É que há um tempo atrás haviam muitas questões as quais a gente não discutia, a gente não tinha espaços de abertura, né? E a questão da saúde indígena, a questão da saúde mental nesse contexto tem sido ampliado cada vez mais. Então, esse é um sentimento que me alegra muito, porque se você perguntar atualmente para alguém sobre quanto deu a última, qual foi o placar da última partida do jogo do Brasil, talvez nem todas as pessoas possam responder, saibam responder. Mas se você tocar nesse assunto de saúde pública, nesse momento atual e delicado que todos nós, né, que o mundo está passando, obviamente que várias pessoas vão ter como contribuir em relação a isso. E eu gostaria de propor, assim, que eu não consegui entender muito bem como é que eu posso estar contribuindo com vocês dentro desse diálogo. Então, eu proponho que ele seja conduzido e a gente consiga compartilhar mais ideias, enfim, em relação a isso. Você quer falar? Não, só é ok, eu acho que é uma troca de ideia, eu acho que a gente pode ir passando. É só tentar que, para além do agravo em si, né, que é a Covid-19, para além disso, para além do quadro de saúde, é necessário pensar as medidas de enfrentamento, né, que eu acho que chegam para nós de uma forma muito específica, né? Então, para qualquer psicólogo atuando hoje, por exemplo, a quarentena, o isolamento social, evitar o contato social, isso tem chegado né? Isso chega como uma questão. E aí, como é que isso, de repente, hoje nas aldeias, hoje dentro do subsistema de atenção à saúde indígena, tem chegado? Como é que tem se sentido uma orientação em relação a isso? Como é que tem se sentido? As comunidades estão ok? Estão fechando ali a porteira, metendo um cadeado e ficando de boas? Ou isso está aparecendo como uma questão, de repente? Mas eu acho que a gente segue na conversa, né? Que aí as estratégias de enfrentamento, eu acho que são também uma grande questão, né? Mas aí a gente passaria para o Túlio a sugestão, né? E segue depois conversando. É isso? Eu também pensei de fazer, é porque eu acabei cortando uma parte do que eu ia falar, que era uma coisa mais aberta, então, de repente, isso ajuda também a pensar essas coisas, do que a gente está querendo pensar aqui, né? Enfim, eu parei para falar daquela hora na vulnerabilidade imunológica, que é uma questão que já acontece há muito tempo, né? Em que diversas estratégias já foram criadas pelos povos para essa resistência, né?
E a gente tem experiências mais novas também, como o que era feito em relação à vacinação, a questão do H1N1, da gripe, né, que é uma vacinação contínua, que acontece todos os anos. E que a gente tem, o que a gente tem de indicativos agora no cenário de tecnologias de cuidado, de prevenção, estão sendo indicados principalmente a quarentena, né, o isolamento, que no momento está sendo apontado como que é necessário. É isso que a gente tem como fazer de mais eficaz. Afinal, a taxa de transmissão é enorme, né? Então tem essa questão do isolamento das aldeias e terras indígenas, né? Isso, mais uma vez, faz com que a gente tenha que pensar as dificuldades próprias de acesso à saúde, né, que a gente tem em relação ao atendimento dessas comunidades, mas também, né, enquanto medida de proteção, né? É bem falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, de que é preciso se proteger, mas isso implica também que a gente crie novas maneiras de acompanhar as pessoas, a saúde das pessoas. Isso se aplica também para os povos indígenas, né? Aí, nesse sentido que eu te pergunto, assim, porque você é a pessoa que a gente convidou, porque está vivendo isso diariamente, né? Está nesse cotidiano de atendimento aos povos indígenas na CESAI, aí em Belém, né? Também no Guatoque, de saber como é que está esse teu cotidiano aí, como é que está sendo isso aí no Guatoque, como vocês estão lidando com isso, que tipo de medidas vocês estão pensando que são legais fazer, o que está sendo importante pensar agora, nesse momento. A gente sabe que, como o Álvaro disse, ainda não tem respostas, mas a gente tem algumas perguntas que são importantes da gente dividir e pensar possibilidades. Eu acho que a ideia desse encontro é bem isso, é a gente entender o que está acontecendo junto em diversos lugares e Tá para me ouvir bem? E pensar o que a gente pode fazer com isso, né, daqui para frente. É bem isso. Tá, então assim, eu vou falar um pouquinho enquanto trabalhadora de saúde nesse contexto atual. Até porque está sendo... É um contexto muito recente, então medidas emergenciais estão sendo tomadas em quais sentidos? De reestruturação de todo o mecanismo de serviço, de toda a organização de trabalho, em todas as esferas, desde a gestão da atuação, né, desde a gestão distrital, da coordenação distrital, até o pessoal que está lá na base, lá dentro da aldeia. Então, várias estratégias de reformulação foram tomadas para que a gente consiga lidar com essa atual situação. A equipe toda está extremamente mobilizada, todos os profissionais mobilizados em relação a essa situação do Covid. Como eu já havia dito, desde os profissionais que trabalham lá na base, lá na ponta, até os profissionais que estão mais aqui próximos à gestão. Vários orientativos e normativas e, enfim, sugestões, recomendações do próprio Ministério Público Federal foram enviadas não só aqui para o Dicei Guatoque, mas para todos os distritos do Brasil, no intuito de agilizar vários processos, de adotar, né, diferentes medidas emergenciais de solução, de precaução, enfim, tudo no sentido de evitar que chegue nas aldeias, né, que essa realidade chegue nas aldeias, que essa é a maior preocupação, porque como já é sabido por todos, a epidemiologia está aí, mostra isso constantemente, que as populações indígenas são muito mais vulneráveis a vários agravos do que a população não indígena. Então, uma das maiores preocupações é essa. Mas é complicado também se pensar medidas de precaução, enfim, se a gente não tiver um olhar um pouco mais voltado para a questão... voltando à questão dos indígenas permanecerem dentro das comunidades, certo? Tem sido orientado. Em algumas localidades, a gente consegue ter, digamos, um controle maior a respeito dessa situação, mas em outros lugares, infelizmente, não. Então, também é uma preocupação, porque não tem como tu ir lá enfim, né, e prender a população dentro de uma comunidade. Acho que não é bem por aí que o trabalho deve funcionar. Mas, enfim, tá? A gente também está nessa angústia, a gente também está nesse movimento de construção de estratégias, de elaboração, enfim, foi montado um comitê aqui, né, no distrito, orientado até pelo nível central. Os outros distritos, eu acredito que também adotaram essa medida. O comitê para ficar realmente vigiando
de segunda a segunda, o máximo do tempo possível, essa realidade em relação